Meus amados, a paz do Senhor, estamos iniciando a nossa transmissão nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez cooperar com a edificação dos irmãos através da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém pelo justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem alcançamos a reconciliação. Um dos maiores desejos da humanidade é a paz. O ser humano vive clamando, desejando, protestando pela paz. A paz é uma necessidade humana. A paz é um anseio humano. A paz é o maior anseio da humanidade. O estado de tranquilidade, serenidade, confiança, todas essas coisas de paz, o ser humano anseia profundamente. O ser humano só esquece que a verdadeira paz não pode ser encontrada em circunstâncias favoráveis que podemos experimentar nesta vida, proporcionado por qualquer tipo de conquista humana. A verdadeira paz procede, em primeiro lugar, com a paz buscada naquilo que verdadeiramente é a verdadeira paz, que é a paz com Deus. Não adianta o ser humano procurar a paz por outros meios, se ele ignora o fato de que ele precisa estar em paz com Deus. Ele precisa, de fato, estar com o seu coração pacificado pelo Senhor. Por isso o apóstolo Paulo começa aqui falando a respeito da paz com Deus. Ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos pela fé a esta graça. A paz de Deus é a primeira paz que o ser humano precisa buscar. É a primeira paz que o ser humano precisa desejar ardentemente em seu coração, porque todas as outras formas de paz se tornará possível quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos na experiência de sermos justificados. E todas essas coisas nos são possíveis pela mediação de Cristo. Nada que foi conquistado por nosso mérito, por nossas boas obras, por nossas iniciativas próprias. O apóstolo deixa bem claro que tudo isso nos vem mediante Cristo, mediante aquele que tornou possível as nossas bênçãos serem desfrutadas nesse nível tão grandioso, nessa alegria tão grandiosa de estarmos em um relacionamento de comunhão com Deus. E ele fala que também é possível se gloriar nas tribulações. Ele não está aqui dizendo que ele é um masoquista, alguém que tem prazer no sofrimento, alguém que acha que quanto mais sofre, mais abençoado é. A visão de Paulo aqui não é simplesmente a tribulação em si,
e sim a pedagogia da tribulação na vida daquele que sofre. Quais são os resultados da tribulação na vida de um crente, daquele que está em paz com Deus, daquele que sabe se existe alguma coisa que está acontecendo que não é agradável, não é fruto da ira de Deus sobre sua vida, daquele que está em paz com Deus, e mesmo estando em paz com Deus, pode enfrentar situações que não são tão agradáveis, e mesmo assim, quando Paulo diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, ele não está dizendo aqui que tenha prazer no sofrimento, no sentido de que o sofrimento é um fim em si mesmo, mas ele mostra aqui, acima de tudo, a compreensão que toda tribulação na vida de um crente justificado diante de Deus tem um papel pedagógico, tem um papel de instrução, de ensino, de crescimento. É exatamente isso que ele mostra, que é a evolução da tribulação na vida do crente, que vai se traduzindo em perseverança, em experiência e em esperança na vida daquele que padece. No versículo 5 ele diz: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Eu quero aqui lembrar você que quase sempre quando Paulo expressa a grandeza do amor de Deus, ele liga essa questão às situações que são contradizentes, né, que são difíceis na vida, tanto aqui no capítulo 5, quanto no capítulo 8 de Romanos, quando ele vai falar que nada nos separa do amor de Deus, e aí ele fala a tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a espada, e mais uma vez ele está nos falando do amor de Deus nesse contexto de tribulação, nesse contexto de luta, nesse contexto de aflição, porque na verdade a gente nunca deve nos sentir não amados quando estamos passando por uma dificuldade, por alguma situação adversa na vida. E o que o apóstolo Paulo nos diz claramente aqui é que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Não é que esteve derramado ou que será derramado. Está derramado fala de uma ação contínua, fala de um amor que está fluindo constantemente, ininterruptamente, como uma fonte que jorra de forma perene para as nossas vidas. Por isso que o apóstolo diz que o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Há uma ação constante desse derramamento do amor de Deus sobre nossas vidas. É um amor que jorra de forma constante, sem que ele seja interrompido, seu fluxo, por qualquer situação em que nós nos encontramos. O apóstolo Paulo nos diz que este amor está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente, quando pensa sobre o derramamento do Espírito, o que nos vem à mente é Atos 2, e a gente liga o derramamento do Espírito com um derramamento de poder, de autoridade. Mas a gente estamos sempre ligando o derramamento do Espírito nesta percepção. Mas a palavra nos diz claramente que o Espírito, ele foi para nós em um derramamento de amor, não apenas os atributos de Deus relacionados à sua capacidade, do seu poder, de sua majestade, mas acima de tudo relacionado aos atributos morais de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós, o amor de Deus foi derramado em nossos corações e está derramado de uma forma constante, expressando essa experiência do amor de Deus, e tu constantemente todos os dias, pela manhã, no teu constante amor, porque o amor de Deus, ele é constante e está derramado em nossos corações. A qualidade deste amor é impressionante, porque aqui no versículo 6 nos diz assim: pois morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morrerá por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Aqui Paulo revela a qualidade do amor de Deus. Não é um amor conquistado pela virtude humana, pelas qualidades humanas. O amor de Deus é um amor que se expressa de forma livre. Por isso que ele diz, estando nós ainda fracos, estando impossibilitados de fazer alguma coisa que justifique o amor de Deus por nós, Deus nos amou. Estando nós impossibilitados de encontrar o caminho na direção de Deus, Deus nos amou. O amor humano é um amor que se apresenta mais por uma necessidade. O amor humano é um amor de necessidade, é um amor de carência. O amor de Deus é um amor livre. Por isso Deus ama de forma perfeita, porque é uma escolha, não é uma necessidade. Um dos atributos divinos é exatamente a plenitude. Deus é pleno em si mesmo, não há carências em Deus, não há necessidades em Deus, não há algo que se possa ser acrescentado a Ele, não há nada que se possa ser tirado dele. Ele é completo em si mesmo. Então o amor de Deus não parte dessa realidade de uma necessidade. Deus não sofre de carências afetivas. Deus não é um ser solitário, muito pelo contrário. Deus é um ser comunitário. E a palavra diz que há uma relação de amor profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus declarou isso quando estava aqui. O Pai ama o Filho. E há um amor perfeito na relação comunitária de Deus. Então Deus não é um ser solitário. Não havia carências em Deus para tornar o ser humano o objeto do seu amor. Por isso que o amor de Deus não depende do meu desempenho, não depende da minha performance, só depende dele mesmo, só depende dele mesmo. E Deus ama de forma inigualável. E João nos diz que ele nos amou primeiro. Isso indica que o amor, a nossa relação de amor com Deus se inicia com Deus. É Deus que toma a iniciativa. Não é o ser humano alcançando a Deus através de seu afeto e Deus reagindo. Não, Deus é o agente nessa relação. Nós somos aqueles que estamos reagindo à ação do amor de Deus. Nós não tomamos a iniciativa, Ele tomou. Deus nos amou primeiro. O apóstolo João diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é um amor de reação, derramado abundantemente em nossos corações, e nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É exatamente isso que esse texto nos afirma, que esse texto nos deixa claro. Cristo estando nós ainda fracos, e a palavra diz que Ele nos amou quando éramos pecadores, quando éramos ainda pecadores, quando ainda estávamos em ato de rebeldia contra Deus, quando ainda éramos aqueles que se opunham, que resistem a Deus. O versículo 10 diz que Ele nos amou e fomos reconciliados com Ele quando éramos seus inimigos. A nossa relação com Deus era de inimizade e de impossibilidade, porque a palavra diz que nós estávamos fracos, debilitados por causa da nossa natureza humana. A nossa experiência era uma experiência de debilidade total, mas a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Este amor inigualável, incomparável de Deus por nós, não um amor que tenha sido conquistado por nós, mas o amor que nos é dado gratuitamente de uma forma tão especial, um amor que não está dependendo do meu bom desempenho para ele continuar existindo. A chama do amor de Deus não é extinguida quando o meu comportamento ele se torna desagradável diante de Deus, e ele também não pode ser aumentado à medida que eu consiga ser mais dedicado naquilo que faço para o Senhor. O amor de Deus é inatingível, é linear. O gráfico do amor de Deus não se alterna à medida que as nossas atitudes, muitas vezes, elas mudam por conta de que somos mutáveis. O amor de Deus é um amor imutável, perfeito e inigualável. Louvado seja o nome dele por ter esse amor tão grandioso, tão perfeito. Por quê? Porque ele nos amou antes de sermos amáveis. Porque ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Ele nos amou quando nós estávamos nesse estado de rebeldia. E agora que Ele nos alcançou, Ele está trabalhando para que nos tornemos cada vez mais amáveis, cada vez mais capazes de sermos amados por Ele,
O que Deus está fazendo é nos moldando a cada dia um ser não amável, um ser que pode se tornar amável, mediante a sua obra, sua transformadora, o seu poder de transformação na nossa vida. Tudo isso porque se Ele pôde nos amar antes, Ele continuará nos amando sempre. E é por conta do seu amor que Ele está moldando as nossas vidas, lapidando as nossas vidas, nos tornando um ser cada dia mais amável. Porque Ele nos amou quando éramos ainda pessoas não amáveis. E por conta disso, a certeza que temos é que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus está provado nisto. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores, por pessoas em um estado de rebeldia, de rebelião contra Ele, e o amor de Deus lá perfeita, na cruz do Calvário. A maior expressão de amor, a maior expressão do amor de Deus se constitui no espetáculo da cruz, naquilo que foi exposto diante dos olhos de todos, para que todos nunca pudessem esquecer o quanto Deus ama. Deus enviou o seu Filho para ser a manifestação mais sublime do amor perfeito de Deus pela minha e pela sua vida. Então, se nós estamos em paz com Deus e tenhamos esta certeza que é possível em outras dimensões de nossos relacionamentos. Que Deus abençoe os irmãos, que a graça de Deus permaneça sobre sua casa e a sua vida, e que todos vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, e a graça do Senhor seja sobre a vida de todos. É a nossa oração em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento em que nos encontramos aqui, transmitindo esta palavra ao coração do teu povo, a todos que estão conosco, e reservar esse momento para orarmos juntos, para juntos. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão que está neste momento, Senhor Deus, querido, ligado conosco. Visita o seu coração com a tua presença, Senhor. Se ele tem alguma dor, alguma enfermidade que o está afligindo, toca este corpo com a tua mão e repreenda esta enfermidade nesse dia. Eu te agradeço por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra com os teus filhos neste momento. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa tarde a todos. Até a